been the talk of the day. Observem, mulheres daquele dia, nos dias de Noé, devem ter sido o assunto do dia. See, the sons of God, sons, saw the daughters of Cain, that they were beautiful. Vem, os filhos de Deus, os filhos de Sete viram as filhas de Caim, que elas eram bonitas. Why? Por quê? They were wicked, and they were daughters of Cain. Elas eram ímpias e eram filhas de Caim. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler segunda carta de Pedro, do capítulo 1, verso 19 ao 21. Segunda Epístola de São Pedro, capítulo 1, verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Bom Pai, mais uma vez te damos graças pela oportunidade da vida de estar diante de Ti. Cada momento que acordamos, dormimos, falamos, sentimos, tudo isto é uma bênção. Desde as mínimas coisas que temos, que beneficiam o corpo, até aquelas grandes coisas que causam benefício à alma. Obrigado, Pai, por podermos estar diante de Ti. Faça-nos pessoas gratas por ter recebido a maior mensagem de todos os séculos, a revelação que estava oculta em todos os tempos, em todas as eras, e foi revelada nos dias da voz do sétimo anjo. Estamos aqui para ser-lhe grato por esta revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A coluna de fogo escrevendo e interpretando a Bíblia. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar uma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro.
E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Graças a Deus. Nós temos que acompanhar esta maneira de Deus trabalhar e escrever a Bíblia. A história mostra que Deus usou 40 escritores no espaço de 1.600 anos, escrevendo a Bíblia, e que viveram em tempos diferentes um do outro, e tudo o que disseram, nada contradiz um ao outro. Isto só poderia ser Deus, usando certos homens para este fim. Já aprendemos que Deus não faz nada sem usar o homem. Ele quis fazer desta forma. Irmão Branham diz: esta foi a maneira de Deus, o que Deus pensou em fazer. Tudo que Ele vai fazer, tem que fazer através do homem. Então, Ele veio até salvar. Para salvar, Ele teve que ser homem, porque Ele criou o primeiro e aquele homem falhou. Então Ele veio para salvar aquele homem. E irmão Branham mostra que Ele não enviou a um filho para nos salvar. Ele não confiou a nossa salvação a um anjo, a um filho à parte, mas Ele mesmo desceu. Ainda que você lê a Escritura, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, você tem que reconhecer que aquele Filho era o corpo de Deus. Era a forma de Deus aparecer, se mostrar, ser visto. E a única maneira de Deus verter sangue seria através do corpo do Filho. E o corpo do Filho era sangue, aquele sangue que saiu do Filho era sangue do Espírito Santo, conforme Paulo fala em Atos. Então, se Ele nos comprou com seu próprio sangue, não é outra pessoa, o próprio Deus. Este é o parágrafo 100 da revelação de Jesus Cristo. Quando Deus soube que o homem falhou, parece que Deus esquece. Não. O profeta, a forma do profeta falar, escrever, é mostrando que Deus atua certas feitas como nós, porque Deus age assim, Ele age numa pessoa. Deus é um ser, Ele não é apenas uma fumaça, e Ele é o ser eterno, e é o único que pode e que pôde te salvar. Por isso, quando chegou o aviso no céu de que o homem tinha falhado, o profeta disse: Deus enviou um anjo? Não. Deus enviou um filho? Não. Ele desceu, Ele mesmo. Deus não tem um filho à parte dele para poder te enviar. Filho você recebeu era o Emanuel, era o próprio Deus. Era filho porque ele nasceu de mulher. A única questão de ser filho é nascer de mulher, porque quem nasce tem que morrer. Como Deus não podia morrer sendo espírito e nem sangrar sendo espírito, então ele tinha que ter um corpo. E o corpo foi conhecido por filho. E aquele corpo morreu, sangrou, era o próprio corpo de Jeová. É por isso que irmão Branham diz nas eras: Jeová nascendo sobre um amontoado de lixo, Jeová chorando, Jeová orando e nada aconteceu. Você pensou bem? E depois Jeová morria, diz o irmão Branham. Agora você sabe como Jeová morria? Jeová morria através do Filho. Porque Jeová em si não pode morrer, Ele é eterno, mas Ele morria através do Filho. Ele chorava através do Filho. Tudo que você vê é através do Filho, é através do homem. Ali estava Deus numa carne.
E aquilo não era o homem eterno. Filho não é eterno, Deus é eterno. É o Deus eterno manifestado como filho, diz o profeta. A mensagem do profeta é uma revelação do que Moisés escreveu, que Paulo escreveu. Vamos aqui destacar os 3 homens, Moisés, Paulo e Brana. E destacar uma coisa só: coluna de fogo no tempo de Moisés, coluna de fogo no tempo de Paulo, coluna de fogo no tempo de Brana. A coluna de fogo está em todas, só mudou de homem. Mas a coluna de fogo é a mesma que veio para escrever a Bíblia e agora, nos últimos dias, veio para interpretar. Por isso a palavra de Deus não é de particular interpretação. Deus só pode fazer isso através de seus profetas. Não pode outra pessoa querer interpretar. O pastor não tem ordem bíblica para interpretar a palavra, a Bíblia Sagrada. Só um profeta. Porque um profeta é a voz de Deus. E a coluna de fogo estava velada no homem, para escrever e para revelar. E vocês vão encontrar isso na mensagem do profeta e vão encontrar na Bíblia. Como lemos aqui, ninguém pode aumentar, ninguém pode tirar coisa alguma do que foi escrito, porque quem escreveu foi a coluna de fogo. Então não pode tirar. Mas quando foi revelar a palavra, depois da palavra revelada, você não pode também tirar dessa revelação, nem acrescentar a esta revelação. Guarda isso. Para você ver que é a mesma coluna de fogo fazendo esse trabalho. No tempo da escrita, você não pode aumentar nem diminuir. No tempo da revelação, depois que foi revelado, ninguém pode aumentar e nem tirar coisa alguma. O que estava sem sabermos tinha que ser interpretado pelo profeta, que era onde a coluna de fogo estava trabalhando nos dias do irmão Brana. Outro homem não adianta. Quer dizer, hoje não adianta nenhum de nós querer interpretar trovões, interpretar selos. Não adianta querer interpretar terceira etapa, novo nome. Isso não é para nós. Deus não diz que um pastor, por maior que ele fosse nos Estados Unidos ou no Brasil, em qualquer país, ele interpretaria os trovões que Brana não interpretou. Mas se Brana não interpretou, então a coluna de fogo não estava lá. E nós sabemos que estava. Nós sabemos que a coluna de fogo estava velada em um homem interpretando a Bíblia. E é por isso que o irmão Brana, no intervalo, me perdoe, Deus escondido e revelado em simplicidade, 53, ele diz que ninguém pode aumentar ou tirar esta revelação. Ele diz, diga só o que eu tenho dito, porque eu tenho dito o que ele diz. Então, nenhum mais pode interpretar. Se William Brana disse para nós o que é a terceira etapa, eu não tenho que interpretar, eu tenho que repetir, mas não interpretar. Não adianta eu chegar, irmãos, nós não sabemos o que é a terceira etapa. Como não sabemos? Não sabíamos quando a coluna de fogo não tinha manifestado. Mas quando ela manifestou para interpretar a palavra, que ela não é de particular interpretação. Então, se ela escreveu, ela interpreta. Deus é o intérprete de sua própria palavra. Irmão Brana pregou essa mensagem. Deus é o intérprete de sua própria palavra. Ele é o único que pode te dizer o que é. Não é um pastor só vai repetir, vai dizer o que é. Então, se William Brana diz, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, que é os ungidos últimos dias, 262, tradução da Voz de Deus, e 373, 374, na tradução de Goiânia. Essa interpretação não é minha. Os crentes da mensagem que estão esperando irmão Brana ressurgir para a terceira etapa, eles estão tirando esta bênção do povo. Deus já nos deu esta bênção da revelação.
da interpretação da terceira puxada. Deus já deu. E quando nós não damos isso para o povo, nós perdemos o direito na cidade santa e na árvore da vida. O pregador perde e quem escuta o pregador também perde os direitos da árvore da vida e da cidade santa. Porque o que a coluna de fogo falou, escreveu, ela mesma veio e interpretou. E a interpretação da Bíblia, feita pela coluna de fogo, está nesses livros do profeta. Você vai encontrar nas mensagens de Mombrana a verdadeira interpretação da Bíblia Sagrada. Aquilo que foi escrito, que ninguém sabia, e que foi interpretado, e hoje sabemos. Antes da voz do sétimo anjo, do irmão Brana, ninguém sabia o que era a terceira etapa. Para começar, eu gosto de esclarecer, porque as pessoas muitas vezes escutam e não sabem onde está. O próprio irmão Brana não sabia quando ele estava pregando os selos, porque Deus não o deixou saber. Quando estava pregando os selos, ele não sabia que ele estava pregando a terceira etapa, que ele estava pregando a terceira puxada. Por isso ele diz no sétimo selo, 160, 161, tradução de Goiânia, a terceira etapa, o que vem. Se ele soubesse, naquele dia ele diria assim, a terceira etapa é isto que eu estou pregando para vocês agora, abertura dos 7 selos. Mas ele não sabia, então Deus sempre reserva um segredo para si, para deixar, para depois que aquela revelação foi dada, depois que aquilo cumpriu, aí ele fala ao seu profeta, que este é o direito da coluna de fogo, revelar aos seus servos os profetas. Amós 3,7, porque Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Os dias de William Branham, do sétimo anjo, eram dias de revelação de 7 selos, 7 trovões e de todo o mistério que estava envolto a esta Bíblia, que ninguém sabia, porque ela estava selada com 7 trovões misteriosos. E estes trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Se foi revelado, e eu digo que não foi, então eu estou omitindo uma revelação para o povo. Então a minha parte será tirada do livro da vida e da cidade santa. Se eu digo uma coisa, o que é os 7 trovões, mas eu estou presumindo, como diz o profeta, presumir quer dizer avançar sem autorização. Se eu estou presumindo, estou falando uma coisa que a coluna de fogo não falou, que a coluna de fogo não interpretou, então será tirado também a minha parte do livro da vida e da cidade santa. Se eu estou falando uma coisa que a coluna de fogo não falou. Mas se a coluna de fogo veio e interpretou o que estava em mistério em Apocalipse 10, interpretou o que estava em mistério em São Mateus 24, 36, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Se a coluna de fogo veio e interpretou estes versículos, o que nós temos que fazer como pregadores é chegar e mostrar estas coisas já interpretadas pela coluna de fogo. Com respeito a Mateus 24, 35, 36 e 37, você vai vendo ali, que seriam nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló, então aquilo foi interpretado. Porque os dias de Noé e os dias de Ló não vai acontecer agora, já aconteceu nos Estados Unidos, isto ia acontecer no entardecer, e já aconteceu no tempo do profeta. Se estas coisas já foram acontecidas, então ali foi aquele tempo do dia e hora que ninguém sabia. Dia e hora que ninguém sabia, nem os anjos, nem o Filho, não é arrebatamento, é o dia da vinda do Senhor. O dia da vinda do Senhor era quando ele viesse manifestar em carne. Então era um mistério. Era um mistério do Velho Testamento, uma virgem conceber. E no Novo Testamento cumpriu aquele mistério. A virgem concebeu. Mas eles não creram.
que aquela virgem tinha concebido. Eles acharam que não era a verdade. Eles culparam a virgem, mas ela tinha concebido. A Escritura, que a coluna de fogo escreveu através de Isaías, estava agora interpretada através do seu cumprimento. O cumprimento da palavra é a sua interpretação. Quando aquilo cumpre, então aquilo é a interpretação da Escritura, que a gente não sabia o que ela era. Então a virgem concebeu, terminou o mistério. Para os judeus não, os judeus estão esperando ainda o Messias. E quando o Messias aparecer para os judeus, nós, a noiva, a esposa do Cordeiro, já fomos arrebatados, porque fomos já libertos pelo sangue, fomos salvos, redimidos e recolhidos. Este foi o trabalho que Deus fez durante o espaço de 2 milênios, enquanto que os judeus ficaram cegos e nós passamos a enxergar. Mas nos dias que estamos vivendo, dos dias do profeta para cá, é os dias da era que nunca foi cega. Se você tomar desde a primeira era até a 6ª era, a era enxergava. A era tinha Deus no meio dela. O profeta diz, assim como a semente da fruta está no meio da fruta, assim Cristo anda no meio da sua igreja. Quando chegou em Laodiceia, você vai encontrar que eles colocaram a semente da fruta fora da igreja, fora da fruta. Eles tiraram a semente, expulsaram Cristo da igreja. Cristo não está mais em Laodiceia, ele foi posto para a rua, ele foi posto fora. E o que nós temos que fazer agora é saber onde ele está para estarmos com ele. Se ele não está em Laodiceia, você também não deve estar, porque se ele não está lá, Laodiceia cega, morna, infeliz e não sabe, porque ela colocou Cristo do lado de fora. Então, nós como eleitos, vamos encontrar esse Cristo. Aonde ele está? Se ele não está em Laodiceia, que é a última era da igreja, quando todas as demais teve Cristo como a semente no meio dela, viveu muito bem. Cristo repreendendo, abençoando, reprovando, salvando, no meio dela. Quando chega na 7ª era, ele, no meio da igreja, é expulso da igreja. E ele fica do lado de fora, batendo na porta para entrar. Isto é, batendo na porta de cada era da igreja, ou de cada igreja, nesse dia final, que representa a era de Laodiceia. Cada igreja, da sua forma morna. Por que morna? É porque ela tem alguma coisa de Deus. Porque ela não é quente? É porque ela colocou as coisas do homem. Se ela fosse quente, então ela não tinha as coisas do homem. Era uma era abençoada, quente. E é morna, então diz, olha, eu não posso tolerar. Se você fosse fria ou quente, eu te toleraria. Mas porque és morno e nem és quente, nem frio, não posso te tolerar. Então, como foi posto Cristo lá de fora, que Cristo vai fazer dentro de uma igreja onde existe a doutrina do homem misturada com a de Deus? A interpretação do homem misturada com a coluna de fogo. Não, Cristo não fica ali. Por isso, irmãos, quando Deus veio no profeta para interpretar a palavra, era a mesma coisa que ele veio em Moisés para dar a lei. O Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, que são conhecidos como o Pentateuco, e é o livro da lei. Você tem tudo que você precisa ali. Todas as nações puxam dali suas formas de leis. Eles puxam dali. Se eles têm pena de morte, eles puxam dali. Se eles querem a salvação e libertar a pessoa sem a pena de morte, eles puxam dali. Todos os livros feitos de todas as leis existentes teve que ter um fundamento. E esse fundamento é a Bíblia. É dali que se extrai tudo isto. Mas eles extraem certas coisas em tempos indevidos. Qualquer um poderia pensar, qualquer um de nós, quando você vê a coisa feia, é a pena de morte que daria certo. Mas não é para o nosso tempo. A pena de morte foi para o tempo de Moisés. Lá era olho por olho e dente por dente. Era para aquele tempo. Depois você teria que fazer as suas leis
baseadas naquilo, e trazendo porque Deus, de pena de morte, de olho por olho e dente por dente, Deus veio e pegou e salvou. Ele aboliu aquela parte e veio e te deu salvação. Ele pegou quem deveria morrer e ele salvou. E ele que devia ser salvo, morreu. Porque ele morreu sobre uma pena capital romana, mas o ladrão que também teria que morrer sobre a mesma pena capital romana, aquele ladrão foi salvo. Ele salvou, diz, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Mas ele poderia ter aplicado a pena de morte ao ladrão também, você deve morrer também. Não, naquela morte, ele não falava da morte física, ele falava da morte espiritual. Hoje mesmo você estará comigo no meu paraíso. Enquanto que o outro está em penalidade, em morte, e é a morte eterna. A pessoa morreu, quer dizer, a segunda morte. Aquela pessoa morreu, ela está perdida. Porque ela ouviu a palavra, mas se rebelou contra a palavra. E quando Deus está escrevendo Bíblia, você tem que estar com Deus. Quando Deus está revelando Bíblia, você tem que estar com Deus. Se você pôde tomar a Bíblia por 2000 anos e ler a Bíblia, e todo crente carrega esta Bíblia, mesmo sem saber do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, mas nós carregávamos esta Bíblia e obedecíamos o que a igreja ensinava, que era a interpretação. Sempre é assim, o homem chega, põe a sua interpretação e Deus fica de lado. Até que chega a hora de Deus, Deus chega, põe a sua interpretação e deixa as igrejas de lado. Deus é assim, nós temos que ver Deus trabalhando. A mensagem do profeta também é assim. Você tem que ver Deus vindo e pregando a palavra, Deus vindo e interpretando a palavra. Ele interpretou a palavra porque era coluna de fogo num homem chamado William Branham. Ele veio para interpretar aquela palavra, não o próprio William Branham, a coluna de fogo. Mas como a coluna de fogo precisou de Moisés para escrever, precisou de Paulo para escrever, precisou de mais alguns, então a coluna de fogo precisava do sétimo anjo para revelar aquilo que estava escrito. E até o que não estava escrito, mas estava nas entrelinhas dentro da própria palavra de Deus. Não estava escrito na forma visual, de nós olharmos e dizer, é isso, mas estava escrito porque a palavra de Deus é completa. Ela estava ali dentro. Os 7 trovões estavam dentro da Bíblia, bem escondido, que não podíamos ver, porque somente no tempo da interpretação da Bíblia é que se veria os 7 trovões. Amém. Amém. A gente quase não para de falar, mas, meu Deus do céu, até eu fico preocupado com isso. A coluna de fogo, ela tem que ter alguém para falar e alguém para ouvir. Certo? Então você tem que acompanhar a coluna de fogo e ela tem o que dar. O homem perde, o homem acaba o argumento e Deus permanece. O homem chega num ponto e diz, não sei, e Deus chega e fala. Ele sabe todas as coisas. Então a interpretação, quando as pessoas dizem, olha, o que é os 7 trovões? Ah, eu não sei. Você pergunta para o outro, é coisa que não é bom mexer, irmãos. Isso aí é tão santo que não pode nem mexer. É engraçado. A coluna de fogo pegou isso daí que era tão santo e rasgou. Foi isso que Deus fez com o mais santo do templo, que era o véu. Porque o véu escondia Deus. E não podia mexer no véu. Ninguém podia ultrapassar aquele véu. Aquilo ali era bem cuidado, vigiado. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, que passava aquele véu com uma vasilha de sangue para oferecer por ele e pela congregação. E é isso que um pastor, um ministro, tem que fazer. As suas ofertas, suas oferendas em orações, em petições, ele tem que fazer por ele e pela congregação, tem que fazer. Foi isso que Cristo veio e provou que ele era o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele veio e não com uma vasilha de sangue alheio, de bodes, de touros, de novilhos, de cordeiro. Não, ele veio com o seu próprio sangue e cruzou o véu e ofereceu por mim e por você. Amém? E isto rasgou o véu, o que era mais melindroso, cuidado pelo povo judeu. Ninguém pode mexer nesse véu, porque isso daí esconde Deus.
Deus está lá atrás. Deus está ali na arca. Tem uma arca da aliança atrás do véu. E ali tem uma panela dourada, onde o maná não desvanecia. Ali tem a vara de Arão, que foi colocada e ela floresceu, deu amêndoas de uma noite para o dia. É a presença de Deus. Atrás do véu era conhecido como a glória da Shekinah, é a glória do Senhor. Aonde escondia Deus? A congregação ficava aqui no lugar santo, mas Deus estava no santo do santo. Mas um dia, quando eles rejeitaram Deus manifestado em carne, e eles estavam olhando para o templo, admirando o templo, Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando eles deram mais valor ao templo do que ao templo de pedra, do que ao templo de carne, que era Jesus Cristo. Irmão, quando chega um, você tem que deixar o outro. Chegou o templo de carne, tinha que deixar de ficar olhando e admirando o templo de pedra. Mas os próprios discípulos começaram a admirar as coisas dos homens, as coisas naturais, as coisas simbólicas, a sombra, ao invés de admirar a Cristo. Então, a gente não vê que eles, para parar perante Jesus, dizem: ô mestre, quão grande tu és, quão grande, maravilhoso, magnífico tu és. A gente não escuta muito eles falar isso. Mas quando chegaram na presença do templo de pedras, eles admiraram. Diz: mestre, olha que grande templo. E eles pensavam que já é como você chega assim: ó, irmão, eu vou te levar no shopping. Ó, que grande shopping. Já pensou bem? Olha, é o mais bonito da cidade, é o que chama atenção, tem de tudo aqui. E Jesus, não comparando, eu quero mostrar para vocês apenas, não comparando, mas o que você tem para mostrar para uma pessoa que vem visitar a sua cidade, parece que é o shopping. Vamos lá. Temos lugares maravilhosos. E a mente do eleito é não ficar a pedra sobre pedra que não seja derribada. Não há shopping. Certo? Não há nada que não seja derribado. A beleza, a fascinação. Então ali estava Jesus e eles admirando, enquanto deveria olhar. Você deveria dizer: ô pastor, que mensagem. Essa mensagem do profeta é boa demais, que luz, que revelação, que coisa maravilhosa. Aí fica: oh, você conhece o trabalho do fulano, então, que beleza, que igrejona cheia. E Deus não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha a grandeza, olha o trabalho que o homem está fazendo. E Jesus está dizendo: daí vai tudo cair por terra. O eleito tem que pensar diferente. Você tem que valorizar. O que eu pensei em pregar, eu quero colocar no meio aqui. Eu queria pregar sobre isso, valorizando o que Deus dá. Então eu arrumei outra mensagem. Você tem que valorizar o que Deus te dá. O que Deus deu é tão grande que não dá para você prestar atenção a igrejas cheias. Oh, não, que grande ministério. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha, quantos pastores, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Grandes coisas os homens estão fazendo e tudo é derribado. Por quê? Eles não podiam prestar atenção ao que a coluna de fogo estava fazendo no tempo de Jesus. Eles deviam dar uma olhada e ver o que é que a coluna de fogo está fazendo. Ela está lá atrás do véu ou ela mudou de véu? Então a coluna de fogo tinha saído de um véu e entrado no outro. A coluna de fogo saiu do véu do templo, a glória da Shekinah, a panela dourada, a vara de Arão que reverdeceu, floresceu e deu amêndoas. Tinha saído de trás do templo, de trás do véu, e estava em carne, no outro véu, chamado Jesus Cristo. E eles admirando o templo, e Jesus, ele diz: eu vou tirar a mente, os olhos dos meus discípulos destas coisas. Eles gostam muito de apreciar grandeza. Olha, meus filhos, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles podiam pensar: mas tudo que nós estamos admirando vai cair. Toda a sua admiração é pela beleza, a fascinação terrena.
tudo aquilo que eu já usei e já passou do tempo. Eu estive neste templo de pedras, podia dizer a coluna de fogo, agora eu estou num templo de carne, que não tem afeição bonita. É Isaías 53, olhamos para ele, nenhuma beleza víamos para que pudesse agradar, admirar. Oh, grande mestre, maravilhoso, bonito, não. Você pensa que Jesus era um galã bonito? Ele era a Bíblia, ele é Isaías 53, olhando para ele, não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ele não tinha beleza externa, a beleza estava atrás do véu de carne, a beleza estava atrás daquela pele, a beleza estava atrás daquela coisa magra, a beleza estava atrás daqueles ossos. Ali estava a beleza, a formosura, lá atrás. Mas eles admiraram a beleza do templo e hoje se admira a beleza das grandes igrejas. Olha, nunca se ouve igreja bonita como hoje. As igrejas hoje estão tudo bonito. Não é porque nós não podemos fazer uma bonita. Porque é provável que nós chegar a fazer uma bonita, daqui a pouco Deus já saiu fora também. Porque de vez em quando Deus faz uma dessa. Ele chega, ele entra, ele trabalha. Se você está na humildade, a hora que você pensa em grandeza. E se você tiver gente grande na igreja, o primeiro que um doutor chegar aqui e dar uma olhada, e ele não tiver a luz do evangelho necessário, ele diz, olha, isso aqui está muito feio, está muito feio, nós precisamos melhorar, porque Deus gosta de coisa bonita. E aí nós atrás do doutor, atrás do DR. Né? Sempre assim. E Tiago veio e diz, são os ricos que dominam os pobres. É desta forma, a igreja, quando Deus está trabalhando, podia olhar, olha, a beleza do templo, mas Deus não estava naquela beleza mais. Quando aquilo estava considerado beleza, Deus estava numa coisa feia, sem formosura. Isaías 53, estava numa pele. Mudou, Deus saiu da pele de texugo, passou para a pele de Jesus. Olha onde Deus escondeu. E era difícil ver Deus ali, viu, irmãos? Hoje todo mundo diz, Jesus, Jesus, Jesus. É fácil hoje. Faz 2000 anos. Se você vivesse lá nos dias de Jesus, eu queria ver você ver aquele homem de pés empoeirados, com a chinelinha de dedo, alparcata, né? Andando lá na beira nas margens do Jordão, pregando sem ter igreja, sem ter onde te levar, sem ter onde você ter sua família reunida para adorar a Deus. Eles iam dizer para você, como você segue um homem desse? Olha onde é o púlpito dele, é o barco. Já viu a igreja dele? É a relva. Ele reúne o povo no campo. Tem alguma igreja? Olha, e o grande templo de Deus que está aqui representando o Criador, nem lá ele vai. E um dia ele chegou lá, ao invés de ir para a cerimônia, sabe o que ele fez? Meteu o rei no povo. E não era no povo, mas nos cambiadores, nos pastores, nos obreiros, nos diáconos, nos músicos. Ele desceu o rei. Lá não pode. Você sabe que tudo lá naquele tempo era o melhor que tinha. E Jesus pôs tudo para fora, revirou a mesa dele. Revirou o que ele estava fazendo, porque ele era a coluna de fogo encarnada. A coluna de fogo agora que escreveu a Bíblia estava encarnada. Como Deus trabalha desta maneira. E no tempo da interpretação, outra vez, Deus teria que vir encarnado, porque ele é o intérprete de sua própria palavra. Mas eles não puderam ver aquilo. Eles estão vendo a interpretação da própria mensagem do profeta. Ninguém interpreta a palavra profética senão o próprio profeta. O que Deus diz, ele interpreta a si próprio. Se o William Branham diz, ele diz, você não acrescenta, não diminua o que eu tenho falado, porque não sou eu, é ele. Então você tem que crer nisso. Está escrito, para não fazer essas coisas. Agora, se ele diz, vou repetir, o que é a terceira etapa? Ele diz, foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos 262, tradução da voz de Deus. Se ele diz isso, você fala a mesma coisa. Aí tem os pregadores da própria mensagem, que crê na ressurreição isolada do irmão Branham,
dizendo, ele vai vir para a terceira puxada. Não. A coluna de fogo já interpretou isso que você não sabe. A coluna de fogo, que é o único intérprete da Bíblia, da palavra e da mensagem, já interpretou isso que você não sabe. Está escrito aqui, Satanás. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Aí vem a outra, mas ninguém sabe o que é os 7 trovões. Eu andei com o irmão Brana, e sempre quando o irmão Brana falava de 7 trovões, ele falava para um tempo futuro. Quer dizer, o futuro chegou que era no outro dia, talvez. O futuro chegou, era no outro ano. E eles estão até hoje dizendo que o irmão Brana falava de 7 trovões para um tempo futuro. Não, o irmão Brana estava falando de 7 trovões, era naquele dia. Os dias da voz do 7º anjo era o dia dos 7 trovões. Era o dia dos 7 selos. Ele não falou do 7º selo. O dia do irmão Brana, do 7º anjo, era o dia do 7º selo. Vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor. Era o dia do 7º selo, que é a vinda do Senhor. Era o dia de Deus em carne, a coluna de fogo estava em carne. É a única interpretação que tem, meus irmãos. Não existe 7 selos, 7º selo para frente. Nem 7º selo para frente. O 7º selo foi William Branham e agora somos nós. Sabe por que eu digo somos nós? Porque o irmão Branham diz, 232, a festa das trombetas, ele diz que o 7º selo só termina quando nós formos arrebatados. Então, ele começou ali, era o 7º selo. A mensagem do 7º anjo é a mensagem do 7º selo. Deveriam perceber isso. Se o irmão Branham que diz que esses anjos representam os selos, então, pronto, você toma o que o irmão Branham diz, Senhores, é este o tempo, 205, e creia nisso, 206. E creio no que o profeta falou. Não há interpretação. Eu quero argumentar sobre isso. Você só pode argumentar dentro daquilo que a coluna de fogo argumentou. Se a coluna de fogo não falou nada, não fala nada também. É melhor ficar em silêncio. Mas se Deus fala, fala você. Se Deus anda, anda você. Se Deus para você. Amém. Ainda não li nada. Certo? Mas a gente sabe que tudo isso aqui é a coluna de fogo. O que a coluna de fogo está fazendo. No 6º selo, 232 e 233, final 232, sabemos que a mesma coluna de fogo guiou a Moisés ali no deserto e por meio dessa coluna de fogo escreveu vários livros da Bíblia, porque foi ungido com a palavra. Esta mesma coluna de fogo veio sobre Paulo no caminho a Damasco, e ele também escreveu vários livros da Bíblia, a qual chamamos a Palavra de Deus. E agora, Senhor, essa mesma coluna de fogo, pela evidência da palavra e pelas provas científicas, a vemos aqui, revelando-nos a Palavra de Deus. E já está falando no 6º selo. Agora nós estamos vendo a coluna de fogo pela evidência da palavra e pelas provas científicas. Nós temos fotos que provam isto e que a coluna de fogo, fotos do irmão Branham com a coluna de fogo sobre a sua cabeça, está provando. É uma prova científica, certo? Esta prova de que a manifestação dos 7 anjos no Monte Pôr do Sol é uma prova científica. Está sendo provada, a foto prova. Tudo isso daí é só eu crer. Ele não pode aumentar, ele não pode diminuir. Está aqui, ninguém pode aumentar ou diminuir esta revelação. Esta coluna de fogo prova isto para nós. Amém? É a coluna de fogo sobre Moisés, Paulo e Branham. Agora, a coluna de fogo não veio para escrever 7 trovões. Já estava escrito. A coluna de fogo já havia escrito. Alguém diz, mas me prova isso. Se eu te provar, você não vai crer. Foi o irmão Branham quem disse. O irmão Branham disse que não pode aumentar nem diminuir a palavra. E a Bíblia também diz que é assim. E não pode aumentar porque ela já está completa. Só que estava escondido dentro da própria Bíblia. Os 7 trovões estava escondido dentro dos 7 selos. Ele estava ali agora, quando chegasse o 7º anjo, então seria revelado
aquilo, porque estava tudo escondido. Aquilo que não está escrito, os 7 selos, está escrito. O Espírito Santo veio interpretando o que estava escrito, 168 do 7º selo. Ele fala, veio interpretando o que estava escrito. Isso foi a primeira mensagem, quando ele pregou sobre os selos. Estava interpretando o que estava escrito. Mas depois, ele foi a um lugar, retornou e diz, o Espírito Santo veio revelar o que estava sem escrever. Quando revelou o que estava escrito, o que está escrito é 7 selos. Ele veio e pregou sobre os 7 selos. O que não estava escrito eram os 7 trovões. Mas estava dentro da palavra, de toda forma, está aí dentro. Ele diz, eu pensava que tinha 7 dentro e 7 no reverso do livro. Alimento espiritual, 79 ou 81, conforme a tradução. Alimento espiritual. Então você chega ali e você vê essas coisas. Eu pensava que tinha 7 por dentro e 7 no reverso do livro, mas não pode. Então ele pensava que estava sem escrever, mesmo pregando os selos. Mas depois dos selos, 64, 65, ele veio mostrar para nós, mas não pode, já está tudo escrito lá. E sobre os trovões, irmão Branham, não será uma revelação dada a algum homem? Ele diz, não, está tudo revelado lá. Talvez se você perguntasse assim, ô Espírito Santo, e sobre os 7 trovões? Não terá ainda que a coluna de fogo vir e escrever? Diz, não, já está tudo escrito lá. O capítulo 10 está dizendo que é aquilo. 10 de Apocalipse. E agora, irmão Branham, os 7 trovões não será esta uma revelação dada a um homem? Ele diz, não, já está tudo revelado lá. Os 7 selos declararam que eram os 7 trovões. Amém. O desvelar de Deus, 273 a 278. Bom, a gente fala e prova o que a coluna de fogo fez. Mas o que é 7 trovões? Mais uma vez, deixa eu mexer. É Laodiceia 38. Laodiceia 38. É 7 trovões. Está escrito ali. O que é 7 trovões? O irmão Branham diz, são as revelações contidas nos 7 selos. Então aquilo que você não sabe dentro dos 7 selos é os 7 trovões. E o que é que você não sabe? É que o Cordeiro saiu do trono. Você não sabe. São as revelações contidas nos 7 selos. É que a era da graça terminou. É que a era do Filho do Homem havia terminado e já tinha começado a era do Filho do Homem outra vez. Mas não sabe, essa é a revelação. É o que está ali dentro. São as revelações contidas. É que Deus manifestou em carne. É que você pensaria, é que Jesus viria e nós teríamos um novo nome na hora que subisse para o céu. E irmão Branham diz, não. Quando ele venceu no Calvário e subiu ao céu, ele já subiu com um novo nome. 132 do primeiro selo. E a gente pensando, é nós que vamos ter que subir para o céu com um novo nome. Não, você sabe do novo nome quando você sobe aqui em Apocalipse 4. Sobe aqui. E quando Branham terminou o seu ministério nas eras, ele não ficou sem pregar as outras coisas. Ele pregou até o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Está tudo pronto. Deus não tem que mostrar para nós mais nada. Já mostrou tudo. Se você parar e dizer assim, espera lá, Deus ainda vai ter que mostrar para nós como vai ser a nossa casa no futuro, que jeito que vai ser. Ele diz, não, está tudo revelado lá. Você vai ler o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, você fica sabendo que jeito que é a sua casa. A sua própria cidade é em forma de pirâmide. Por quê? Porque você é uma pirâmide. Você é a pirâmide final. Olha que pirâmide você é. Você começou em fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Formou o corpo da pirâmide. Chegou a mensagem do William Branham, o Espírito Santo. Mensagem do Filho do Homem. São Lucas 17, 26 a 30. Está ali no pescoço. A mensagem de Apocalipse 10. Está ali a pedra de coroa. Onde estão os 7 trovões? Onde está a pedra que não tinha nada escrito? E diz o profeta, e eu fui lá com uma alavanca e abri a copa da pirâmide e passei a revelar, o Espírito Santo passou a revelar o que estava sem escrever na pedra de coroa.
É exatamente ali. Ali é o nosso lugar. Você não está mais aqui embaixo. Você não está no corpo das eras. Você não está no pescoço. Você está na cabeça. Por isso nós temos a mente de Cristo, diz Paulo. Paulo se referia desde o tempo dele, que a pessoa que separa das coisas do mundo e procura servir a Deus e vê a mesma coluna de fogo que escreveu o que Paulo escreveu, teria que agora perceber que a mesma coluna de fogo na cabeça, lá foi Paulo no fundamento, que ninguém pode pôr outro fundamento senão esse que nós temos pregado, dos apóstolos e dos profetas, diz São Paulo. Ninguém pode pôr outro fundamento, mas agora Brana não vem pôr fundamento. Brana veio trazer a pedra de coroa na sétima era. Ele veio da sétima era para cima, saiu de Laodiceia, do amor fraternal, pregou o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. E agora a pedra de coroa desceu sobre o eleito, que como desceu sobre Brana. Brana foi arrebatado naquela nuvem, aquele amor ali está mostrando pedra de coroa, onde Cristo veio, trazendo a revelação dos 7 selos. Foi aberto ali, no monte, diz o profeta. Então, quando chegou ali, clareou tudo para nós. Este é o nosso lugar. Amém? Bom, eu já devo estar. Eu não sei se já joguei os papéis tudo fora aqui. Como é que está aí, meu irmão? Me alerta. Só isso daí, filho? Sem misericórdia. Daí quando termina a misericórdia, eu vou te falar. O que foi? Eu tenho mais coisas para falar aqui. Não vai ter jeito, vamos deixar outras partes. Comentei bastante no início, para fazer um fundamento para isso, e você tem que notar que a revelação é oposta ao que as pessoas pensam. Ou vocês pensam que os 7 trovões teriam que falar o que vocês pensam? Não, é oposto. Você diz, 7 trovões, irmão Brana vai vir para revelar. Não, é oposto. Isso é escrito aqui, 243 do 6º selo. A revelação é oposta às coisas que temos pensado. O próprio profeta, que não era, a revelação é diferente do que o profeta pensava. Aí vem a revelação. A revelação é diferente do que os pastores pensam, que os evangelistas, de que os doutores em divindade, os teólogos da mensagem pensam. A revelação é diferente. É isso daqui para você ver. Os 7 trovões já foram revelados. O novo nome seria simplesmente Deus manifestado numa outra carne. É isso, o novo nome é isso. Deus estava manifestado numa outra carne. Deus, por isso eles não podiam chamar William Branham de Jesus, porque William Branham não era Jesus. Ele era William Branham. Como vai chamar William Branham de Jesus? Jesus era um homem há 2000 anos atrás. Aqui não era Jesus. Aqui era Deus que estava no corpo outra vez. Era uma nova carne, era um novo nome. Deus estava naquele homem. E foi por isso que, parado na brecha, 138 a 157, Deus falou para ele, olha para aquele monte. Quantos picos tem? Tem 7. Quantas letras tem seu nome? 7. E ele veio e pregou Deus adorado em 7. Nas suas mensagens ele fala em parágrafos aí na sua mensagem, Deus adorado em 7. Por quê? É tempo. Nomes blasfemos, ele fala sobre isso. Deus adorado em 7. Por que não é 5 mais? 5 é graça, 5 é fete, é fé é fight, é 5. Você tem que pôr 5 letrinhas. Graça, 5 letrinhas. Jesus é 5 letrinhas. Aí não é adorado mais em 5, não, agora é em 7. Só que não dá explicação, porque não pode dar explicação. Isso daí é a revelação que você vê de quando Deus veio numa coluna de fogo e entrou num homem para interpretar a Bíblia. Quando Deus veio para salvar os que estavam escritos na Bíblia, Deus veio num homem. Quando Deus veio para revelar os nomes que estavam escritos na Bíblia, Deus veio num homem. A coluna de fogo em Jesus, a coluna de fogo em William Branham, para revelar, interpretar o que estava sem escrever. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de ver estas coisas que o mundo não pode ver, mas os eleitos são agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Aí Deus diz: eu estou te dando amor, amor da pedra de coroa. Amor é revelação dos 7 trovões. Isto é amor. Amor é Deus. Deus é amor. Mas não é o amor de dar quilinho de arroz e nem roupa velha para os outros. Acho que é a grande coisa. Você está fazendo a limpeza na sua casa? Dá roupa usada para os outros? Calçado usado? Ah, é um amor quem tem. E você está fazendo a limpeza na sua casa. Isso é o que chama de amor fraternal ainda. Dá o que é velho para os outros. Dá o que você não usa mais para os outros. Chama-se de amor, não. Isso daí é o amor fraternal ainda, e está bem mesquinho. O amor deveria dar um sapato novo para o outro. Sapato velho, quando eu dou o sapato velho usado para os outros, estou fazendo limpeza da minha casa. Para colocar um mais novo. Vocês estão me entendendo? E muitas vezes as pessoas estão baseadas nesse amor. Não, é o amor ágape, amor de Deus, amor de trovões revelado. Isso que é amor. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão conosco, irmão Alain e família, irmão José de Melo, lá em São José dos Campos, São Paulo. Deus abençoe o irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina. Irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Gilberto e família, irmão Enar Leal, Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, irmão Weber e família, Salvador, Bahia. Irmão Juarez e Mandilce, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Lorival, irmão Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra, São Paulo. Deus os abençoe. Irmão Moacir e família, Pastor Fuque e família, irmã Adriana e família, Londrina, Paraná. Irmão Sandro e família, irmão José Castro e família, irmão Jucemar e família, Criciúma, Santa Catarina. Irmão Paulo, irmã Johnny, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmão Carlos, irmão Lendina, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina. Irmão Tiago Álvares Machado, São Paulo. Deus abençoe o irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Irmã Betânia Limoeiro, Pernambuco. Irmão Otacílio de Andrade, família, Vitória, Espírito Santo. Irmão Ney e família, Arara, São Paulo. Irmã Eliana, cunhada do irmão Paulo de Santa Maria, Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. Irmã Marta, Pelotas, Rio Grande do Sul. Irmão Marcos e família, irmão Sebastião e família, Presidente Prudente, São Paulo. Irmão Mesquita e família, irmão José Dolari, Curitiba, Paraná. Irmão Antenor, Ribeirão Preto, São Paulo. Irmão Dorival e família, irmão Eliésio Patarelli e família, irmã Ruth, minha esposa, né? Deus abençoe vocês aqui de Franca, muito obrigado. Irmão Sebastião, agradece a Deus porque está completando 58 anos. Completou ontem, nos 58 anos. Deus te abençoe, irmão, muitos anos de vida. Eu vai ser em setembro, viu? 58 também. Está pertinho aí, setembro, né? Muito bom. Deus abençoe todos vocês por toda parte aí no Brasil, que estão ligados conosco, ouvindo o nosso culto. Creio que está dando para aprender mais um pouquinho, somente aquilo que a Coluna de Fogo interpretou para William Branham, e nós somos obrigados a repetir apenas o que disse a Coluna de Fogo através de seu corpo nesse tempo final, que foi o seu profeta. A Coluna de Fogo tinha um corpo. Moisés, a Coluna de Fogo, teve um corpo. Jesus, onde ele se escondeu. No Novo Testamento, a coluna de fogo teve um corpo. Paulo, e agora para encerrar a Era da Graça e encerrar o período da intercessão, para começar a obra do Filho do Homem, o ministério do Filho do Homem, de São Lucas 27, 26 a 30, a coluna de fogo teve um corpo chamado William Marion Branham. Amém? Deus abençoe. Bom dia, Brasil!